para que eu tô dizendo tudo isso para vocês? Que eu tô indo lá para Aristóteles e depois chegando até o romance moderno e comparando o que Aristóteles dizia que era mais importante e comparando o que era o mais importante no romance moderno. Para que eu estou fazendo tudo isso? Para duas coisas. Primeiro, é porque no final eu vou fazer um quiz aqui e quem conseguir responder as perguntas do que eu estou falando aqui, porque eu quero ver se vocês estão prestando atenção, vai ganhar um kit de 3 livros da editora 8,5, tá? Livros que eu espero que ajudem vocês a construir esses personagens. Mas não é só para isso que eu tô falando tudo isso também, é principalmente para chegar no que eu acho que é o ponto mais importante dessa aula de hoje, o que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês, que é, da mesma maneira que para Aristóteles o mais importante era a construção de um enredo, e que no romance moderno o mais importante vai ser a construção da personagem, segundo os parâmetros da literatura realista, da descrição e do desenvolvimento psicológico. No século XX, por exemplo, a gente vai ter uma ruptura disso tudo, né? Os expoentes, grandes expoentes do novo romance, Nathalie Serrault, Marguerite Duras, vão contestar vão problematizar tudo isso que Aristóteles e que o romance do século XIX, realista do século XIX colocava, e vão se perguntar: será que um romance precisa mesmo ter personagem? É uma pergunta que a princípio parece absurda, mas que eles fizeram. Precisa ter personagem, precisa ter protagonista, precisa ter personagem secundário? Um romance precisa ter tempo linear? Aristóteles dizia que uma narrativa precisava ter início, meio e fim. Tá? Ele dizia que o personagem precisava ser um herói. Já no século XIX já não é mais assim. E no século XX não é mais nem assim, nem mais assado. Então, tudo isso eu tô dizendo, gente, para aconselhar vocês, e esse talvez seja a recomendação mais importante que eu tenho para fazer a vocês, é que antes de pensar em construir uma personagem, que vocês se façam uma outra pergunta, tá? Que pergunta é essa? Qual é o meu projeto literário, tá? O que eu quero construir como narrativa, como escritor? Eu quero escrever um texto com um herói, eu quero escrever um texto com foco no enredo, tal como Aristóteles pregava, ou não? O que eu quero eu quero contar a história de um homem específico, de um homem, por exemplo, que perde tudo que ele tinha, família, emprego, a mulher o deixa, ele perde o trabalho que ele tinha e que ele se vê sem nada e precisa se reconstruir, se reformular e começar de novo. Então, se eu quero contar uma história assim, de um homem, de um personagem ao longo do tempo, talvez eu vá beber e me reportar e recorrer aos romances do século XIX. Mas talvez o mais importante para mim não seja construir uma personagem redonda, inteira, como as que existiam nos romances do século XIX. Para mim, talvez, o mais importante, por exemplo, seja construir uma narrativa de mistério, como, por exemplo, faz o Rafael Montes. Ou como, por exemplo, fazia a Agatha Christie ou Conan Doyle. Então, se, por exemplo, para mim, o que me dá tesão, o que me dá vontade de escrever é construir uma narrativa de mistério que prenda o leitor. Eu quero fazer um livro que prenda o leitor, por exemplo. Tem gente que tem esse objetivo. Eu quero fazer um livro que prenda o leitor. Eu quero fazer um livro que tenha muitos leitores. Então, se o seu objetivo é esse, o seu prazer é esse, então não necessariamente você precisa construir uma personagem nos moldes como era o personagem do século XIX, com a psicologia toda desenvolvida e etc. Talvez você precise focar, aí sim, em como construir uma trama bem amarrada, que dê pistas para você descobrir ou não o mistério daquela trama, que é o fundamental na narrativa policial. Não sei se vocês já repararam que na narrativa policial, por exemplo, a gente tem muitos personagens que são arquetípicos. Por exemplo, quem gosta de assistir thriller de tribunal ou ler um tipo de romance que a gente chama de whodunit,
que é quem cometeu aquele crime. Nesse tipo de narrativa, é muito comum a gente perceber personagens arquetípicos. Por exemplo, alguém aqui, por acaso, nunca viu no cinema, numa história de crime, numa história ou num romance policial, a figura daquele detetive que está prestes a se aposentar e que precisa resolver um último crime antes de se aposentar, e a mulher fica falando para ele, ai, meu Deus, mas de novo, você não tem jeito, não sei o quê. Alguém nunca viu esse personagem? Ou alguém, por exemplo, nunca viu um personagem que é muito comum em thrillers de tribunal, aquele advogado ou até promotor, né, que acaba intuindo, tendo a certeza de que, na verdade, o réu é inocente e resolve, contra todas as expectativas e contra todo o sistema, defender e provar a inocência daquele réu. Então, isso é o que a gente chama de personagem arquetípico, né? Como o Jung, o psicólogo Jung definiu, o arquétipo é uma estrutura que se repete tanto ao longo do tempo e passa de geração em geração, que ela fica incrustada no nosso inconsciente coletivo. E a gente é capaz de, quando olha para aquele tipo de personagem, rapidamente reconhecer aquele personagem. A gente vai com aquela sensação, nossa, já vi isso antes. Então, gente, esse personagem, esse arquétipo, também é bastante interessante para a gente pensar na construção de personagens. Da mesma maneira que existe o arquétipo do detetive, existe o arquétipo da mulher fatal, existe o arquétipo da mãe, do cuidador, daquele que guia, do herói. Então, um conselho que eu dou para quem quer construir bons personagens também é ler um pouco sobre psicologia. Tem um livro do Jung, que, se eu não me engano, são os 12 arquétipos. Não sei, se tiver alguém psicólogo aí, me ajuda. Que eu acho muito interessante para poder construir personagens verossímeis. Quem gosta de construir personagens com nuances psicológicas interessantes, recentemente saiu um livro muito bom de uma psiquiatra, Kátia alguma coisa, chamado Psicopatas do Cotidiano. E aí ali ela define vários tipos psicológicos em que você pode recorrer, pode beber daquela fonte para ajudar na construção dos seus personagens. Ela fala em personagens narcisistas, em pessoas narcisistas, em pessoas borderline, e vai definindo cada um com a experiência que ela tem como psiquiatra, como psicanalista, e que está acostumada a ter contato com pessoas dessa forma. Ela passa isso nesse livro, e eu acho que pode ser uma fonte de inspiração, um material vivo para vocês construírem personagens. Mas o que eu queria deixar de mais importante aqui para vocês é que, antes de vocês pensarem em ficarem querendo dicas e fórmulas, porque na realidade isso não existe, a gente só consegue construir personagem com um grande movimento primeiro de autoconhecimento, para a gente saber o que a gente vai projetar nos personagens que a gente está construindo, e depois de leitura, muitas leituras, aprendendo com aqueles que fizeram tão bem a construir. Sem dúvida que existem técnicas e ferramentas que podem ajudar a gente na construção desses personagens, mas isso sem a gente ter essa premissa do autoconhecimento e a busca por leituras que poderiam nos inspirar, com as quais a gente se identifica como leitor e que gostaria de fazer parecido, dificilmente a gente vai construir personagens inesquecíveis. Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu falei quase tudo que eu queria falar aqui para vocês. Então, agora, a gente já tem mais de uma hora. Na verdade, eu queria ter falado só meia hora. Já falei mais de uma hora. A gente pode falar pode discutir as dúvidas de vocês, etc. Então, beleza, gente. Vou vir aqui, vou voltar aqui para ver o que vocês estão falando. O Fabrício pergunta aqui se a gente tem como comover um leitor de propósito. Fabrício, se você der uma olhadinha ali na postagem que a gente fez lá no nosso blog, você vai ver um conselho do Chekhov muito bacana sobre não forçar a barra na hora de provocar a emoção do leitor.
Muito autor, principalmente escritor iniciante, cai nessa tentação de, para poder comover o leitor, escrever frases grandiloquentes, carregadas a princípio, que ele acha de muita emoção, e muitas vezes, na maior parte das vezes, isso não funciona, é muito fácil você cair no clichê. O Chekhov, como minimalista que ele era, ele vai dizer que para você provocar essa emoção no espectador, você não tem que ficar... você não tem que ser sentimentaloide, né? O Chekhov diria isso. Você precisa dizer aquilo de uma forma objetiva, da forma mais seca possível, sem muitos adjetivos e firulas e advérbios. E dessa forma seca, como se você não tivesse, como se na verdade o escritor não tivesse percebendo que aquilo que ele está falando comove o leitor, mas na verdade o efeito é justamente o de comover numa potência muito maior. Alguém me perguntou aqui se eu acho que devo ler esses textos filosóficos. Não todo fez. Eu adoro, sim, eu sou uma leitora dentro do possível, uma leitora amadora de textos filosóficos, mas eu adoro ler, eu acho que me acrescenta muito. Inclusive, tem um conceito interessante aqui com relação a personagens envolvendo filosofia, que é um conceito que o Deleuze traz, tá? De personagens conceituais. Para Deleuze, o personagem ele não precisa ser como aquele personagem do século XIX, com as suas características psicológicas muito bem desenvolvidas e amarradas, construindo um personagem redondo. Você pode, por exemplo, fazer um personagem conceitual, ou seja, é aquele personagem que dramatiza uma espécie de conceito filosófico ao longo da narrativa. Por exemplo, alguém já leu A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera? Ele é um exemplo perfeito de personagens construídos não segundo os paradigmas do romance realista do século XIX, mas sim sobre a perspectiva do filósofo Deleuze de personagens conceituais. Ali a gente tem 3 personagens centrais, que são o Tomás, a Sabina e a Teresa, e cada um deles representa um valor, que no caso do romance do Kundera são o valor do peso e da leveza, que nos remetem a Parmênides e a transitoriedade da vida. A Teresa, por exemplo, ela representa o peso porque ela é uma mulher muito prisioneira do ciúme que ela sente pelo amado dela, pelo Tomás. Ela é prisioneira de valores morais, da maneira como ela enxerga a pátria, o país dela, da maneira como ela enxerga o companheiro dela, da maneira como ela enxerga as relações e como ela lida com essas relações, enquanto que o Tomás, por exemplo, enquanto que a Sabina, por exemplo, que é a mulher, é a amante do Tomás, ela é uma artista que não está preocupada com isso, que preza a liberdade e não se prende a valores, por exemplo, como monogamia. E então, na realidade, ela representaria essa leveza, que talvez seja insustentável. Então, na realidade, aí o que o Kundera faz, de forma muito interessante, eu recomendo a leitura desse livro, é não tanto caracterizar os personagens do ponto de vista psicológico, o que não impede ele de fazer isso, mas dramatizar conceitos filosóficos através daqueles personagens. É preciso conhecer a história antes de achar que pode escrevê-la, sem dúvida, Arnon. A gente precisa... Isso eu recomendo, assim, com uma questão de planejamento de romance, a gente planejar o máximo possível, ter o máximo de consciência possível da história que a gente quer contar, definir esse enredo, escaletar esse enredo, definindo o que acontece em termos de ação em cada capítulo, construir os nossos personagens. Eu sou a favor de quanto mais planejado uma narrativa, especialmente uma narrativa longa, seja, mais chance de sucesso a gente vai obter. Beleza, não, obrigada aí. Estou conhecendo o outro lado da escritora, meu irmão está vendo esse livro, a professora. Beleza, valeu, Lucas, obrigada. Os psicopatas tão complexos, é impressionante. Aqui, então, Daniel, se você gosta desse tema, eu confesso que eu também adoro. Com certeza o Rafael Montes, na hora de construir lá o Dias Perfeitos, deve ter lido a beça sobre esses livros. Isso aí mesmo, Clara, obrigada.
é a teoria dos símbolos do Jung, André, que é onde estão todos esses conceitos que eu mencionei sobre o arquétipo. E eu sugiro... Deixa eu pegar aqui deixa eu pesquisar aqui qual é o livro. Coloquei aqui por escrito, Os Arquétipos Inconsciente Coletivo, é o livro do Jung que eu recomendo. Quem quiser saber um pouco mais sobre arquétipos. E outro livro que eu recomendo também é A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Oi, Simone, que bom que ajudou. Raquel, O Homem e os Símbolos também trata dessa questão dos arquétipos. Estou procurando aqui as perguntas de vocês. Augusto, valeu, beleza, obrigada. A Vanessa está perguntando aqui se teria como fazer um resumo da história, definindo o princípio, o meio e um fim, antes de começar a escrever. Eu acho ótimo, Vanessa. Eu super recomendo isso. Cada um tem seu processo de criação, né? Tem gente que diz que escreve sem planejamento nenhum, tem gente que diz que sabe só da onde quer partir e aonde quer chegar, e que a partir daí o recheio é o que o processo criativo vai dizer. Mas eu sou assim, a minha opinião pessoal é que quanto mais a gente planejar, poder escaletar as ações, os seus personagens, mais bem sucedida a sua narrativa vai ser. Quero fazer umas perguntinhas aqui para vocês, isso é importante para mim, gente. Espera aí. Eu vou lançar uma enquete aqui para conhecer um pouco mais o perfil de vocês, beleza? A pergunta é: que tipo de narrativa literária você mais gosta de ler ou escrever? Murilo está querendo uma ajuda de como destrinchar o seu texto. Como deve organizar melhor o seu texto? Depende, Murilo. É o que? Um romance? Você já está escrevendo? Quanto mais longa a narrativa, eu acho que mais ela carece de um planejamento, né? Eu aconselho assim, a organização por capítulos, tá? Eu acho que assim, se o seu, Murilo, se o seu texto, por exemplo, ele tem um foco no enredo, se o enredo é importante por algum mistério, por alguma revelação, se o enredo é muito importante, eu te aconselho a você escaletar as ações, tudo que vai acontecer ao longo de todo o livro, dividindo por capítulos, ou seja, o que acontece em cada capítulo. Se, por exemplo, o seu romance, digamos assim, mais psicológico, gira em torno de um enredo mínimo, tem um núcleo pequeno, beleza, Zenia, valeu, concordo plenamente, cara, valeu pela parceria aí. Então, se ele tem um núcleo pequeno, aí eu aconselho mais que você, por exemplo, defina o máximo possível o psicológico desses personagens, trabalhe mais planejando os personagens. É por isso que eu tentei frisar ao longo da aula que antes de você começar a construir seus personagens, já que essa aula é uma aula sobre personagens, que você defina antes qual é o seu projeto literário para que você possa focar no elemento certo e planejar a sua narrativa da forma correta. Há outros modelos de narrativa fora da trajetória do herói? O André pergunta. Sem dúvida, André, sem dúvida que sim. Assim, o século XIX, já com o romance realista, ele já coloca em xeque, de certa maneira, essa noção de herói, porque o herói do século XIX já não é mais o herói idealizado como era o herói do século XVIII, né? O que a gente mais tem, na realidade, são narrativas fora da trajetória do herói. O grande paradigma, talvez, né, um dos paradigmas dessa ruptura seja o romance Ulisses, do James Joyce, em que ele faz naturalmente uma alusão à Odisseia, ao herói Ulisses da Odisseia, mas construindo a narrativa de um homem comum. Um homem completamente comum, um dia na vida desse homem totalmente comum, que é o Bloom. E o que a gente mais tem, na realidade, são narrativas fora da trajetória do herói, né? Narrativas de homens comuns, com seus cotidianos,
completamente iguais de qualquer outra pessoa. A gente tem narrativas em que os anti-heróis cativam muito mais do que o herói clássico, do que o herói tradicional. Então, sem dúvida que sim, o que a gente mais tem na realidade são narrativas hoje, em pleno século XXI, depois das desconstruções do século XX, o que a gente mais tem é narrativa que fuge dessa trajetória do herói. O Mário está perguntando quando começa o próximo curso de escritor profissional. Rod, você pode passar essa informação para o Mário? A gente estava com uma turma aberta, mas eu não sei se a gente precisou fechar por conta da demanda para poder dar atenção para todo mundo. Não sei se foi, mas a gente estava com uma turma aberta. Rod, confere aí para mim, por favor. A Fernanda está dizendo que podia deixar escolher mais de um. Pô, pode crer, Fernanda. Eu também. Devia ter botado a opção, todos esses, né? Flávia, então você sugere uma esquematização do romance? Raquel, assim, novamente eu repito. Raquel está perguntando se eu sugiro uma esquematização do romance. Assim. Eu acho que a esquematização pode ser válida, sim, mas principalmente antes de fazer uma escaleta, aí você tem que se perguntar se o seu livro exige isso. Vamos supor que o seu livro, por exemplo, se passe todo dentro de um quarto, seja sobre um casal que debate o seu relacionamento dentro de um quarto de motel, por exemplo. Um casal. Então, eu acho que, por exemplo, num romance desse, numa narrativa dessa, uma escaleta é o de menos, porque você não tem mudança de ambiente. O que pode acontecer nessa narrativa? Não é uma narrativa de peripécias, né? Onde você vai ter uma série de ações diferentes que você vai precisar dar conta e anotar para não se perder. Então, eu acho que fazer uma escaleta pode ser extremamente útil, mas depende do seu projeto. Se for um projeto de enredo muito minimalista, eu acho que não é o mais importante. O mais importante é outras coisas. O mais importante é você afinar esses diálogos. O mais importante é você caracterizar da melhor forma possível os seus personagens, de forma que os diálogos fiquem o mais natural possível. Marta sentiu falta do terror. Simone também. Ah, legal, gente. É bom saber disso. Eu coloquei, assim, os que eu achei que eram os mais cotados. É bom saber de vocês, se vocês puderem dizer mais. Deixa eu ver aqui como é que tá o resultado aqui Pô, que legal, hein? Deixa eu ver aqui. 34% das pessoas colocaram romances clássicos. Em segundo lugar, ficou literatura experimental do século XX. Olha que legal. Eu também, gente, eu também me identifico mais com esse. Com a literatura experimental do século XX. Não, em segundo lugar ficou fantasia, romance de fantasia. Romance de fantasia, eu sei que tem um público muito grande. Romances policiais, eu adoro também romance policial. Ficção científica ficou em quinto lugar. E em último lugar ficou fanfiction. Pô, ótimo saber aqui. Vou mandar mais uma enquete aqui para vocês, tá? Agora mais uma enquetezinha aqui. Joguei mais uma enquete aqui para vocês, beleza. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Flávia, como conciliar a experimentação literária e esses valores clássicos? Até que ponto um valor não impede que o outro flua bem? Bacana, Douglas. Eu também me faço muito essa pergunta, Douglas. E eu, sinceramente, eu acho que ela não tem uma resposta imediata, né? Eu acho que eu, pessoalmente, tá? Vou te responder pessoalmente aqui. Até porque eu acho que não existe uma resposta unívoca e final sobre esse tema. Eu, como uma leitora do século XX, principalmente de livros do século XX, né, como ali a minha opção nessa enquete seria a literatura de experimentação do século XX, que é o que eu mais gosto de ler. E volta e meia, essa foi uma pergunta que eu me fiz, né? Pô, mas será que eu
eu não preciso construir uma narrativa que envolva o leitor e que tenha um enredo minimamente para que envolva o leitor com mais facilidade. Essas são questões que, de volta e meia, eu me coloco. Assim, para mim, pessoalmente, eu acho que assim, o melhor texto é aquele que você deseja fazer. Começa daí. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer essas experimentações narrativas, gosto de trabalhar. Agora, por exemplo, eu estou fazendo a minha experimentação literária atual, o texto no qual estou trabalhando, é um texto que eu chamo de uma breve arqueologia de afetos. Eu peguei uma série de e-mails que eu troquei com uma pessoa e aí eu, a partir desses e-mails, comecei a ficcionalizar uma série de elementos e de fatos numa espécie de autoficção. Mas eu acho importante, quando a gente está fazendo isso, a gente está o tempo inteiro, talvez essa seja a minha resposta para a sua pergunta, seja a gente se perguntar o tempo inteiro se a gente está escrevendo algo que só interessaria a gente ou que poderia interessar a algum outro leitor também. Por menor que seja esse grupo de leitores, a gente pode escrever. Você pode escrever hoje um livro com potencial de alcançar 1 milhão de pessoas, porque é um livro que cai mais no gosto das pessoas. Você pode escrever um livro para 200 pessoas, mas eu acho que ele tem que, de certa maneira, dialogar. Eu vejo a literatura como um encontro, né? Então, eu acho que a gente escreve para encontrar o outro, para comunicar. Então, por mais experimental que você seja, eu acho que isso é a única coisa que a gente não pode perder de vista. Quanto a valores clássicos, eu acho que eu, por exemplo, eu me atenho muito ao personagem. Assim, é um elemento narrativo que eu, pessoalmente, gosto de trabalhar. Já um enredo não é um elemento que me atraia tanto, né? Tanto como leitora quanto como escritora. Eu acho que eu não tenho talento, por exemplo, não tenho esse tipo de imaginação, você tá entendendo? De fazer um enredo que eu admiro demais. Gente que consegue contar histórias envolventes e cheias de reviravoltas, como eu não sei fazer. Eu gosto de uma abordagem mais investigativa, psicológica, de pensar de radiografar a interioridade do personagem. Então, assim, eu pessoalmente, como leitora e como escritora, eu gosto desse foco mais no personagem. Mas eu acho que a gente não tem que se prender a isso, né? É muito do que o que te fala, né? O que te move como escritor. O que mais estão perguntando aqui? Uma pergunta técnica agora. Tem problema ter um mistério muito complexo no conto? Boa pergunta, Zenia. Zeni, ótima pergunta. Eu acho que um mistério muito complexo num conto, ele é complicado, né? Porque o conto é uma forma narrativa breve. Dificilmente você vai ter, como naquele curto espaço temporal, desenvolver e dar a resolução daquele mistério, que é o que o leitor espera, né? Um livro de mistério, de que é a resolução do mistério. Então, dificilmente você vai conseguir construir e resolver um mistério dentro de um formato literário curto como conto. Então, eu imagino que isso só funciona em narrativas grandes, mas a literatura está sempre surpreendendo a gente. Que material é legal para aprender a escrever contos dentro das normas? Cineia está me perguntando. Assim, é o que eu digo, essas normas são relativas. Eu acho importante a gente se colocar regras para escrever, sim. Mas você pode escolher as regras que você vai se colocar, né? Não existe uma norma absoluta para se escrever contos. Depois eu posso indicar, se você quiser, escreve no nosso e-mail no Carreira Literária, que eu posso te dar algumas dicas bibliográficas sobre isso, sobre como escrever conto. Mas também não posso deixar de falar que em breve a gente vai lançar aqui pelo Carreira Literária um curso de criação narrativa, e aí você vai poder aprender. É um curso voltado para todos os gêneros, romance, para todos os gêneros narrativos, literários, conto, no caso conto,
romance, novela e crônica. Valeu, Augusto. Augusto é nosso leitor, nosso querido leitor. É uma coisa que tem lá fora e que deveria ter aqui no Brasil. Escrita criativa. Exatamente, Daniel. E tem mesmo lá fora. Aqui a gente tem, né? Tá começando a pipocar cada vez mais. Até alguns cursos universitários, algumas universidades já estão colocando na sua grade, nas suas opções de graduação, cursos de escrita criativa. Beleza, Raquel. Obrigada. Fernando diz que tem muita curiosidade por ficção científica, mas começou a procurar livros desse gênero tem pouco tempo. Pois é, Fernando, confesso que eu sou uma ignorante, assim, em ficção científica, mas o que eu te aconselho é o seguinte, Fernando, é você ir lá no site da editora Aleph, tá? Vou escrever aqui para você, ó. Aleph, que nem o nome do livro do Borges, e lá eles têm um catálogo primoroso de ficção científica, com os maiores autores de ficção científica e em edições muito especiais, muito bonitas. 2001, Odisseia no Espaço, a Laranja Mecânica, naquele cenário de ficção científica, Fim da Infância, Arthur C. Clarke. Tem, assim, os grandes nomes de ficção científica, quem conhece aí pode dizer. Eu, de fato, não sou uma leitora de ficção científica, mas você pode ir lá pesquisar, tenho certeza que você vai achar os livros seminais desse estilo de ficção científica. Se isso está te interessando, com certeza vai ser bom para você. Nada, Fernando, foi um prazer. Tudo que você quiser perguntar, a gente está aqui para isso. A Raquel está perguntando qual é a distinção entre um personagem literário e um personagem não literário. É interessante, é muito legal essa sua pergunta, Raquel, porque essa é uma pergunta que, especialmente hoje em dia, ela se torna interessante de responder, porque a gente tem um movimento cada vez maior de narrativas que mesclam esses personagens literários e não literários, ou que, na verdade, tornam personagens não literários personagens literários, né? O que é uma fanfiction a não ser um gênero que mescla essas noções de personagem literário e personagem não literário? Para quem não sabe, fanfiction é um estilo de narrativa em que se tomam como personagens pessoas reais, no caso, artistas famosos, de bandas, e colocam esses personagens, né, personagens reais, na verdade, que seriam, a princípio, não literários, dentro de uma narrativa literária. Da mesma forma, isso tem sido feito cada vez de uma forma mais forte aqui no Brasil, é a chamada autoficção, em que escritores tomam personagens da sua vida e eles próprios se colocam como personagens das suas narrativas. Um exemplo aí que a gente pode citar do que eu estou falando é o livro O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, o livro Divórcio, do Ricardo Lísias. Quem gostar de romance histórico, esse é meu livro, legal, o Mário está divulgando o livro dele, bacana, romance histórico, eu acho incrível, é um gênero que eu nunca saberia escrever, que eu admiro quem faz. Augusto fala, só ainda dando boas dicas, Philip K. Dick, realmente, ele é considerado um grande gênio da narrativa de ficção científica. Eu, como disse, sou uma ignorante nisso. Mas os meus amigos que tem o Fernando, que é um amigo meu, um dos maiores leitores que eu conheço, diz que o Philip K. Dick é o cara. A Marta diz que é o queridinho do sci-fi, tá vendo? Quem gosta desse gênero, a Daisy diz que não ouviu a explicação sobre personagem literário e personagem não literário. Daisy, o que eu estava dizendo é que essa pergunta, ela se torna especialmente interessante nesse momento que a gente está vivendo, em que esses personagens literários e não literários, eles muitas vezes se misturam. E aí eu falava da fanfiction, que é esse gênero que toma personagens reais, né, como cantores de bandas jovens, e transformam esses não personagens em personagens, colocam ele dentro de narrativas.
E uma outra tendência também nesse sentido é a tendência que a gente tem aqui no Brasil de autoficção, em que os escritores transformam eles próprios em personagens, se autoficcionalizando, né? Um exemplo disso, de quem faz isso aqui no Brasil, é o Ricardo Lísias. Temos também um livro do Cristóvão Teza chamado Filho Eterno, que é sobre a história dele, do filho dele, que nasceu com síndrome de Down. E nesse livro, o Teza, que não seria exatamente uma autobiografia, mas sim uma autoficção em que o Teza coloca ele e o filho, personagens reais, eles se transformam em personagens literários no Filho Eterno. Os nomes dos personagens auxiliam a cativar ou afastar o público. Legal essa pergunta, Leandro. O Leandro pergunta se os personagens, os nomes auxiliam. Bem capciosa essa pergunta, Leandro. Ótimo. Eu sou uma leitora que eu adoro nome. E uma escritora que adora nome também. Eu gosto de pensar no nome do meu personagem. Eu acho que eu defino muito da identidade dele através do nome. Eu acho que ele diz muito do personagem. Da mesma maneira que a gente olha para alguém e diz: fulano tem cara de João. Nossa, fulano não tem a menor cara de Maria. Eu acho que a escolha do nome agrega muito valor. Assim. E um nome inusitado, às vezes, diz muito sobre um personagem. Eu adoro pensar em nome. É uma coisa. Tem gente que escreve e não pensa. O nome é uma coisa. Escolhe qualquer coisa só para nomear. Eu sou, enquanto escritora, eu também escrevo. Eu gosto de pensar no nome das minhas personagens. Eu acho que isso agrega muito valor na narrativa. O Arnon está perguntando se personagens que baseiam suas ações futuras em dores do passado são boas para trabalhar. Sem dúvida, Arnon. São as mais interessantes. Assim. A personagem precisa ter uma dor, ela precisa ter um conflito. Os grandes roteiristas de Hollywood, eles dizem isso, que um grande personagem, eles têm uma dor oculta e uma verdadeira essência oculta, e que uma ação, e que essas ações vão revelando essa verdadeira personagem ou uma situação limite. Aqui eu penso num personagem que eu gosto muito, que não é da literatura, mas é o Donald Draper, do seriado Mad Men. E o Donald Draper, ele é um personagem extremamente complexo e forte, eu diria empático, porque ele tem uma dor no passado dele que vai aparecendo ao longo da narrativa e que torna ele um personagem extremamente complexo e envolvente. Lírico existe, que nome para mim é difícil. Augusto é difícil. É difícil, mas é bacana, né? Draper é empático, não é? Ele é demais. Eu sou apaixonada pelo Don Draper. Janaína, eu que agradeço a sua participação. Eu já também já estou encerrando, já são quase 2 horas de webinário. Show de bola, foi um maior prazer estar aqui com vocês. Aqui, um coração para vocês, foi muito legal. Obrigada, Dani, Thaís, Tânia, Letícia, Arnon, Fernando, Deise. Obrigada por responder minhas perguntas. Até o final do ano que vem mando meu livro para editora. Beleza, Jefferson, Letícia, um beijão. Fabrício, beijão. Douglas, Ana Paula, Marta, Fernando, Fred, gostaria de te convidar a visitar. Beleza, gente, vou passar lá, Fred. Gente, foi um prazerzão, tá? Um beijo. Beijo, Vanessa, Arnon, Silmara, Raquel, Efraim, Jefferson, Augusto. Muito legal estar com vocês aqui, gente. Um beijo grande, viu? Tchau, tchau.